Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você e de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com a Regina Rezende, que é psicóloga, e a gente vai falar sobre o uso dos celulares e o distanciamento social provocado por conta da pandemia. Oi, Regina, boa tarde. Seja bem-vinda novamente ao programa Trabalhador em Foco. Obrigada, Carla, pela oportunidade. É sempre um prazer conversar com você. Regina, eu me lembro que a última gravação, dentre as últimas gravações presenciais que o Trabalhador em Foco teve, que realizou e que eu tive o prazer de fazer, foi no ano passado, em março. Eu ainda consigo me lembrar que a última vez que eu me sentei ao lado de um entrevistado para bater papo foi no dia 23 de março. E dentre essas gravações, você esteve conosco e a gente falou sobre uma coisa que era uma preocupação com relação à pandemia que estava chegando, que é a nomofobia. Queria que você explicasse isso para o nosso telespectador, para ele relembrar o assunto e aí a gente bater papo sobre essa questão do nosso programa de hoje. Então, a nomofobia é uma fobia exagerada com a questão da informação. Então, você precisa ficar conectado o tempo inteiro. É o vício no celular, o vício na informação. E só de imaginar que você pode ficar out, fora das redes sociais, fora das plataformas, ou sem o celular por alguma razão, você entra em pânico. E é sofrimento físico mesmo. Certo. Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro, quando a gente está gravando. E aí eu vou contar uma coisa para o nosso telespectador lá de casa, e eu quero que você me diga se eu tive um episódio de nomofobia. A câmera traseira do meu celular quebrou na última sexta-feira. E aí eu acordei de manhã, fui começar o meu trabalho, que é aqui nesse escritório, onde todo mundo já está acostumado a ver lá de casa. E quando eu tentei entrar no meu WhatsApp Web, que eu utilizo como uma ferramenta profissional, também pessoal, também bato papo de vez em quando por lá, mas muito para trabalho e tal, não sei o quê, eu não consegui mais. E aí eu não conseguia conectar as coisas e eu entrei em pânico. E aí eu liguei para um monte de gente e eu tentei resolver de todas as formas. Eu saí de casa, coisa que eu não tinha feito ainda esse ano, eu não tinha saído de casa em 2021, e fui tentar resolver o problema do celular e tal, e me descompassei e voltei para casa sem conseguir resolver, completamente transtornada, perdi as minhas reuniões do dia e tudo virou de cabeça para baixo. Isso é um episódio de nomofobia? Eu penso que não. Eu Não? penso que não, porque assim, o celular, ele é seu objeto de trabalho. Sim. É com ele que você tem 90%, eu diria, da sua conexão com seus clientes, com você é uma produtora de conteúdo. Então, assim, tem um outro contexto. Diferente é aquela pessoa que entra, por exemplo, hoje no celular nós temos a nossa conta corrente, o Sim. nosso trabalho, né, a nossa agenda. Agora, existem adolescentes, por exemplo, que não têm conta corrente, não têm agenda, o celular não é um objeto de trabalho, entendeu? E ele entra em desespero se está acabando a bateria, ou se o pai ou a mãe, num ato de punição por alguma coisa, tira o celular. Porque o castigo hoje em dia, antigamente era ficar sem televisão, né? Hoje é ficar sem o celular. E a criança, o jovem, ele entra em pânico. Eles ficam transtornados, com muita raiva mesmo, se perceberem privados do celular. No seu caso, não. Era um objeto de trabalho, você se percebeu sem chão. E aí, quando você me traz que perdeu reunião, perdeu contato e perdeu dinheiro, Sim, de alguma forma, sim. entendeu? Então, assim, contextualizando isso que aconteceu com você, não é um episódio de nomofobia. Ótimo. Então, tem mais a ver com a sensação e com o, entre aspas, desnecessário. Quando aquilo não altera a minha vida em ordem profissional, familiar. Nossa, tem alguém doente, eu estou esperando o resultado de um exame e aí eu perdi o acesso. Ótimo, isso é uma questão. Outra questão é quando tem uma
um uso exacerbado, mas que não tem uma motivação específica. Aquela Uhum, sensação de que se faz plim-lim, não importa a hora da madrugada, eu tenho que ler, isso já não é uhum. saudável. Não é saudável e o que que aconteceu, né, você citou a entrevista que nós fizemos há um ano atrás. Exato, Um ano depois, quase, a gente vê como isso exacerbou. O celular virou, praticamente o único contato das pessoas com o mundo, exato. em relação aos jovens principalmente. Então ele a primeira coisa que ele faz quando acorda é pegar o celular, e a última coisa que ele faz quando finalmente vai dormir, isso 3, 4 horas da manhã, com sorte, é o celular. Então, assim, eu ainda tem aquele que joga videogame, que vê uma série, televisão, mas a grande maioria é no celular o tempo inteiro. E os pais, até o início, vamos dizer que até junho, julho, os pais estavam meio controlando isso. Mas porque todo mundo imaginou que a pandemia, que o isolamento social ia durar até o meio do ano. Sim. Quando a coisa se estender, no máximo agosto, e Isso, aí assim, falava isso. em agosto as aulas voltam e aí ele vai perder esse vício. Quando se viu que não era bem assim, a maioria dos pais desistiu por exaustão, por cansaço, entendeu? Porque tipo assim, também não tem nada para fazer. Não pode tirar o celular, porque o celular para muitos virou, o objeto de estudo. Tem que estar com o celular, porque é com o celular que estuda, a maioria com o celular e não com o computador. Então, assim, não posso tirar o celular. E quando não está estudando, vai fazer o quê? Então, o celular virou, assim, a bengala, o remédio, a panaceia para todas as questões. Então, as pessoas, adultos e crianças, adolescentes, no celular o tempo todo. Mas você já tinha visto algo semelhante? Uma transformação social de tal forma que uma coisa que a gente controlava, a gente chega no momento e fala assim: então tá, então. Só com os dependentes químicos, porque eu tenho especialização no tratamento com dependência química, e esse tipo de comportamento só com a dependência química, porque a dependência química é algo que vai se instalando aos poucos. A princípio, né, a pessoa fala: "Não, eu cheiro só de forma recreativa, final de semana. Não, eu fumo um beck final de semana ou no final do dia para relaxar. Não, eu tomo um esquinho de vez em quando". E sem que você se perceba, esse de vez em quando vai virando de vez em sempre. Então é todo dia e de uma forma muito sorrateira, mais de uma vez por dia. E aí a pessoa continua com aquele discurso da negação, eu paro quando eu quiser, e efetivamente quando ela quer parar, ela percebe que ela não consegue mais. É assim com o jogo, com a pornografia, com as drogas, sejam sintéticas, legais ou ilícitas. Então, a coisa vai começando e chega uma hora que você perdeu o controle da sua vida. É quando eu digo, você se tornou um escravo daquilo, seja do jogo, do vício ou do celular. Quando você se percebe, eu não consigo ficar sem, eu não consigo, sabe, ficar. Eu falo às vezes, vamos combinar que você vai ficar 3 horas sem o celular ou pelo menos desconectado da internet. E muitos não conseguem ficar 3 horas desconectados da internet. Ou eu coloco assim, vamos combinar que você chega em casa a que horas? Eu chego em casa 8, 9 horas. Você vai ter alguma demanda profissional a partir desse horário? Não, claro que não. Então vamos desligar o celular para que você possa estar com a sua família, seus filhos e tal, não sei o quê. E aí a pessoa fala para mim assim, é quase que automático. Quando eu vejo, eu já estou no celular. Eu estou já, entendeu? Vício mesmo, dependência de alguma forma, dependência psíquica. E aquela questão, algo pode estar acontecendo, se eu não estou ligado no celular, eu vou perder algo. Perder o quê? Você pergunta, né? O que você pode perder? Não, alguma coisa pode estar acontecendo. Os adolescentes têm muito isso com relação aos grupos de WhatsApp. Alguém pode estar postando alguma coisa, então eu tenho que saber. Só que 90% desse conteúdo é bobagem. Em É todas as bobagem. esferas. É Eu tô longe de bobagem. ter
falei do meu episódio de desespero por conta de um aparelho celular, mas estou longe de ter nomofobia, porque Uhum, adoro quando eu tenho um final de semana inteiro que eu posso não trabalhar e que eu ignoro solenemente o celular. Tanto uhum, que tem uma atriz especificamente que trabalha comigo em produções culturais, que é a Flávia Miranda, que ela já sabe que se precisar falar comigo, às vezes no domingo, ela liga para o telefone fixo, que é uhum, altamente retrô, né? A gente quase uhum, não passa mais o número do telefone fixo para as pessoas, mas ela fala: se eu mandar uma mensagem para a Carla e ela não me responder em 15 minutos, significa que ela uhum, não está olhando o celular, que ela está fora uhum. do ar de verdade. E se for realmente urgente, ligo para o fixo dela. E vida que... Não, você está falando, você está citando isso, eu estou lembrando, e as questões que muitas pessoas têm, tipo assim, eu vi que estava online, mandei mensagem e não respondeu. E entra num sofrimento, eu falo assim: não respondeu porque talvez não quisesse, tivesse ocupado com outra coisa, estava online, mas vendo outras coisas. Como assim? Aí aquilo leva para o pessoal. A pessoa leva aquilo para o pessoal, não quis falar comigo, não quis me responder. E isso leva a uma questão já ligada à autoestima, e as pessoas se sentem inseguras, desrespeitadas. Ah, mas isso é uma falta de consideração. Se estava online, por que não responde? E aí você entende a obrigação que o outro tem de, a tempo e a hora, estar também conectado para atender uma perspectiva e uma demanda que é sua, não é minha? Olha, é muito complicado, é muito complexo, demanda atenção, cuidado, porque as pessoas precisam perceber que uso que elas estão fazendo disso e se isso está roubando elas delas mesmas. O que eu estou fazendo do meu tempo? Quanto tempo eu fico no celular vendo bobagem? Porque como o tempo voa, né? Você entra ali, aí quando você pensa que passou meia hora, passou 2 horas, você ali, fazendo literalmente nada. Nada, não estava fazendo nada. Eu sou razoavelmente libertária com relação a isso. Eu tenho uma facilidade muito grande de falar: olha, muito agradecida, mas eu não vou ficar nesse grupo. Uhum, Eu uhum, foco porque eu não tenho grupo de família. Porque fala uhum, bom dia, boa tarde, boa noite ali naqueles grupos e eu não tento não usar uhum. o meu tempo com essa demanda. Mas então eu faço parte de uma minoria. E aí Sim. a questão é a seguinte: o uso do celular ajudou no distanciamento social e também prejudicou, por conta do distanciamento social, a saúde dos cidadãos de forma geral? Não em relação ao distanciamento social. Ajudou no sentido de que é através do celular que você pede comida, que você se conecta com o mundo, que você vê as lives, muita live legal de artistas incríveis. Teatro, você pode, através do celular, ir a um museu, sabe, conhecer o Museu do Prado, em Madrid, visitar todas as salas, as obras, detalhes das obras. Tem muita coisa boa que você pode fazer através do celular. Mas, em relação ao distanciamento social, eu não acho que ajudou, muito pelo contrário. Você citou os grupos de família. A quantidade de desinformação que circula nas redes é absurda, e é por conta disso que muitas pessoas entraram num negacionismo e vamos viver como se não houvesse amanhã, e não se conscientizaram do momento que nós estamos vivendo ainda. Então, assim, atrapalhou, porque poucas são as pessoas. Você quer ouvir aquilo que você quer. Então, Regra, se eu quero ouvir que está tudo bem, que eu posso ir à praia, que eu posso ir a um barzinho, que eu posso fazer uma festa, eu vou me ligar nessas pessoas. Aquelas que vão falar o que vai de encontro a isso, eu vou me recusar. Não, essas pessoas não sabem de nada. E aí vai reforçar aquela mensagem que vem de encontro aos meus ideais e aos meus anseios. E aí atrapalhou muito nesse sentido. Porque não existe mais ética, né, Carla? As pessoas podem dizer o que elas querem. A gente está vivendo assim, se a verdade é questionada, o que é a verdade? Tudo que você diz pode ser encarado como verdade. Então, a gente perdeu a noção disso. Então, as pessoas colocam ali, a gente viu a coisa que começou muito lá atrás,
né? E a gente não se deu conta do movimento que estava acontecendo quando as pessoas começaram a divulgar mamadeira de piroca e kit gay, e aí isso continua. Então, assim, tratamento preventivo, quando os cientistas dizem que não existe tratamento preventivo, então, as pessoas acreditando em coisas que não são reais, e a imprensa sem poder ajudar, a imprensa não fez o papel que deveria, né? Aqui em Então, está Petrópolis, tudo muito confuso. essa sua fala do tratamento preventivo para a Covid, que já está cientificamente comprovado que não existe, nós temos em Petrópolis, por exemplo, salvo engano, 5 vereadores que são a favor de que a Câmara dos Vereadores compre uma cota de remédios preventivos para a Covid, que inclui, dentre eles, a cloroquina. Ou seja, a gente vive num processo de miopia cultural e científica que vai se reforçando por conta dessa proliferação de informações negativas, de fake news e de pensamentos restritos, né? Nossa, você vai tomar a vacina e vai virar jacaré. Nossa, isso é uma gripezinha. Nossa, isso um monte de coisa que se a gente fosse listar, o fato é que a gente não lista, né? Porque se a gente fosse listar de verdade, aí sim a gente ia se assombrar de fato com essa questão. E aí, mas de qualquer forma, isso tudo potencializa, porque a gente tem incontáveis formas de transmitir rapidamente conteúdos errados, mas que de alguma escala passam pelo o nosso crivo. Então, assim, se eu não gosto de vacina e uma pessoa passou mal com a vacina em 1 milhão, eu vou divulgar massivamente que houve um caso de uma pessoa que passou mal porque tomou uma vacina. É um pouco disso que a gente está falando, né? Que ou o que é pior, não fala que houve um caso, fala, eu tenho notícia de casos de pessoas que passaram mal com a vacina. E aí não coloca a amostragem, não fala num grupo de quantas pessoas? De 1 milhão, uma passou mal. Bicho, é Novalgina. Pega a bula da Novalgina que você vai ver, entendeu? Aquilo é um jornal e é uma Novalgina. Quantas pessoas têm efeitos colaterais por conta de uma Novalgina? Desde que eu me entendo por gente que existe Novalgina, nunca as pessoas questionaram, mas agora todo mundo virou especialista, né? Quantos por cento de segurança, vai virar jacaré, vai afinar a voz, questionamentos completamente fora do contexto de uma pandemia e de uma doença que mata, e uma doença que sobrecarrega o sistema de saúde e as pessoas não têm para onde correr num determinado momento, e aí é o caos, ponto final. Regina, os celulares também podem ser utilizados, e você que trabalha com atendimento clínico, de faixas etárias diferentes, né? Porque eu tenho conhecimento que você trabalha com criança, eu sei que você trabalha com adolescente, você trabalha com adulto, e você também atende terceira idade? Idosos, Então, você sim. pega idosos, você pega esse lastro de todo mundo. Então, com certeza, a fala da pandemia é cotidiana, porque todos nós estamos, em alguma escala, sofrendo com a questão da pandemia. Agora, o celular também pode ser um refúgio para se esconder do mundo, porque no celular, diferente da televisão, que você assiste o jornal, você pode fazer uma triagem do que você quer ver. Sim. Então, você pode ver coisas só legais. E aí, voltando um pouquinho para a nossa pauta de homofobia, dessa questão do quanto o celular interfere no dia a dia das pessoas e no quanto isso pode ser uma doença, o celular pode ser um refúgio? Sim, pode ser uma fuga. Quando a realidade está tão insuportável, eu posso me voltar e me esconder nesse mundo virtual para evitar de confrontar a realidade, porque a realidade está insuportável, entendeu? Imagina, nesse momento, lares que já eram disfuncionais ficaram mais disfuncionais ainda. Então, assim, aumentou o número de violência doméstica. Sim, já falou.
aumentaram as brigas entre os casais, até porque, além de ficar mais tempo juntos, aqueles que podem, existe a questão do desemprego, da diminuição de renda, então é um impacto muito grande. Então você vê, aumentou o número de buscas por matrículas na rede pública, Sim, porque os pais estão tirando as crianças da rede particular. E por que estão fazendo isso? Né? Por uma questão econômica, né? Financeira. E isso está impactando diretamente as famílias. E quantas pessoas, jovens, ou a esposa, ou o próprio marido, não está se refugiando nesse mundo virtual para fugir dessa realidade? Muitas, muitas. Nesse meio tempo, quem está melhor na fita são os idosos, porque vem de um outro tempo. Nós que pegamos a tecnologia do meio para o final, ou jovens que já nasceram inseridos dentro desse mundo de internet, né, os idosos têm outra coisa que os distrai. Então, assim, o celular é para ver os netos, entendeu? Para conversar com os filhos, mas ficar ali o tempo inteiro. E eu, quando eu falo idoso, eu falo acima de 65, 70 anos, entendeu? Hoje em dia não é mais idoso 50 anos, esse pessoal é novo. Então, eu estou falando aquele pessoal mais idoso mesmo, e esse pessoal está ali, se tem companhia, prefere conversar, né? Os idosos falam, não, eu quero conversar, nossa, eu detesto o celular, eu quero conversar, eu quero ouvir as pessoas pessoalmente, quero abraçar, quero pegar, quero tocar nas pessoas, Regina, entendeu? nesse momento em que a gente fala que o celular pode ser um companheiro, pode ter utilidades positivas, pode virar uma patologia, pode ser um refúgio. E aí, quando a gente fala em refúgio, a gente também pode dizer que, em alguma escala, o que você vê pode até gerar hormônios dentro do cérebro, serotonina, porque você viu coisas que você gostou. Só que com uma Uhum. diferença que a gente sabe que quando você caminha, é muito mais serotonina Uhum. no cérebro, dentre Quando outros. você namora, Você namora, quando você dá beijo na boca, quando você aprecia um bom prato, né? Quando você pode ter oportunidade de dividir isso com outros prazeres da vida, você também vai ter essa produção de dopamina, de serotonina. E o celular pode, por sua vez, produzir muita adrenalina, porque é muita informação, numa velocidade absurda, é muita informação. E você está pode consumindo essa criar. informação. Nossa, e provocar, inclusive, uma exaustão no cérebro o tempo inteiro. Então, por exemplo, assim, é uma coisa que eu aprendi com aquele filme O Dilema das Redes, desativei notificação, que era aquilo, né? Você estava vendo uma coisa e via uma notificação de outra, e aí você ia naquela outra, via então eu não tenho notificações no meu celular. Eu só abro se eu quiser. Ah, eu vou lá dar uma olhada se tem alguma coisa no Twitter, vou lá ver se tem alguma coisa, mas não fica me avisando, não fica me consumindo, sabe? Isso foi maravilhoso, isso foi assim, que Divisor de descanso, que águas. sossego. Sim, foi um divisor de águas. E eu percebia que aquilo ali era muita informação, coisa vazia, bobagem, que não me ajudava em nada, e foi uma tremenda dica do filme, porque eles falam isso, desative as notificações do seu celular, e só abra coisas que você quer. Não aceite sugestões, veja isso, veja aquilo, não, entendeu? Não, sugestão só do meu terapeuta e olhe lá, entendeu? E não aceito sugestão, é aquilo, né? Não estou pedindo, não te pedi nada, De não pedi nada. sua opinião, então não quero saber a sua opinião sobre isso, não. Não te pedi Maravilha. nada. Regina, se a Hum, gente, qualquer pessoa que assistiu a gente hoje, perceber que, nossa, eu acho que eu tenho esse negócio aí, acho que eu tô ficando meio uhum. viciada, o que faz? Começa a se policiar, sabe? Porque você pode ter uma questão com compulsão, você pode ser uma pessoa compulsiva ou ter ficado compulsiva durante a pandemia por conta do isolamento, muito tempo em casa, sem aula, talvez sem trabalho, ou trabalhando home office, e aí você acabou dando start para uma compulsão. Começa a colocar uma certa disciplina em você mesmo, diminui,
eu só vou ficar conectado de tal hora a tal hora, se é durante o meu trabalho, vai ser durante o meu trabalho. Tem tanta coisa boa para se ver, tem tanto filme legal, até mesmo no celular, um show, uma orquestra, um espetáculo de balé, tem tantas outras coisas do que você ficar consumindo informação de forma exagerada. Isso não faz bem para o cérebro, o cérebro dá uma bugada, e chega uma hora que ele não consegue mais filtrar o que que é bom e o que que não é, ele vai absorvendo tudo, né, e isso não é bom. Se observa, procura saber se ficar sem o celular te causa sofrimento, ele é só um aparelho, ele é só um telefone, que por acaso está ligado à internet, que por acaso traz informação do mundo, mas não pode ser, uma cadeia, não pode ser uma jaula para você. Foge disso, porque isso vai num crescente e chega uma hora que você não tem mais controle sobre a sua vida. Tá ótimo. Regina, queria te agradecer de verdade por esse nosso bate-papo, foi muito legal de verdade, e espero que o nosso telespectador de casa tenha apreciado tanto quanto eu. Obrigada, é sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade, Carla. Beijo. Beijo. A gente termina o programa de hoje, mas em breve está aqui de volta para falar mais uma vez um pouco sobre a nossa vida, a nossa realidade, tanto quanto trabalhador, mas acima de tudo como cidadão. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.